Nossa. Ai, eu queria ter um balé do Faustão, você não? Ó, que musicão. Vem comigo que agora é mais plantas com o nosso paisagista Eri. Já tirou suas dúvidas do emagrecimento, agora vamos para plantas, certo? Agora vamos para suculentas, né, gente? Suculentas. É muito fácil plantar suculenta. Por exemplo, você vê, olha, viu um torrãozinho aqui no vasinho plástico que tem que ser retirado, tá, gente? Que é exatamente isso daqui, que é muito fácil. Substrato, como eu havia falado no começo da pauta. Faz Boa. a covinha, levemente tombado. Prepare a cova. É verdade. Coloque, ó. E aí vai, tá? Eu gosto de trabalhar com as cores, que são tons diversos, né? Perceba que o substrato começa, quando você tira do vasinho plástico, ele começa a desmanchar, porque o substrato não dá firmeza, tá? Tá bom. E isso que leva a espécie a se desenvolver e olha o efeito que vai dando no vaso, tá? Já tá ficando bonito. Bonito. Já florido com a nossa suculenta. É verdade. Retira do vaso aquilo que eu expliquei, tá? Dá uma Amassadinha. amassadinha no vaso e aí, olha, um espaçamento de 3 a 4 centímetros, tá? Tá Colocar bom. a mudinha e aí você vai formando o seu vasinho com as suculentas. Aí você vai usando a sua criatividade, o seu Verdade. talento artístico, entendeu? Pra ficar essa maravilha aqui. E é aquilo que eu sempre falo, extrair da alma, né? Qual que tem em mente? Então é exatamente isso daqui, ó. Dá uma leve compactadazinha. Então, tá? se ficar feio, você sabe que a Vai sua indo. alma não tá muito boa. Então, busque ajuda. Olha lá, gente. Outra Tem que mais. ficar bonito pra ter uma alma assim bonita. É verdade. Outra mudinha. Não é, Eri? Justamente. Espaço de uns 3 a 4 centímetros, tá? Faz a covinha, Tá. vem o plantio da suculenta e aqui mais 2 mudinhas a gente já fecha esse vaso bacia, tá? Tá bom. E aí o legal é acompanhar o desenvolvimento. Como é uma planta que gosta de pouca água, regar somente a cada 15 dias, tá? Mesmo nesse calorzão todo, Eri. Mesmo nesse calorzão todo, Tá porque bom. ela absorve a água e regar direto na terra, tá? Tá. Aí uma curiosidade, eu estou montando este vaso aqui, você percebeu que eu estou tirando uma menor, uma mais alta? É de propósito, De né? Pra propósito. criar essa harmonia toda. Justamente, porque ele vai crescer, essa mudinha vai crescer em degradê e vai dar esse efeito Ai, pra muito uma ir tipo, bacana. entrelaçando na outra, né? Isso, verdade. Elas Então, vão se abraçando. verdade. Gi, Ah, Eri, eu não gosto que a terra fique exposta. Você pode colocar um pedrisco para decorar, tá? que Pequenininho. são aquelas pedrinhas, Aquelas sabe, gente? pedrinhas, A que é gente- exatamente Cadê? esse A gente material que eu trouxe, tá? Esse aqui, ó. E aí você vai decorar todo o vasinho. Aí você coloca o jeito que você quer. Aí é É a gosto verdade. do freguês. E vai dar um efeito bonito, sobressai com esse tom de vaso, tá? Aí Tá. recebi uma visita em casa. Posso pegar uma mudinha da suculenta? Como que eu faço a muda da suculenta, Gi? Mas pegou uma mudinha pra dar? Isso, alguém fala que planta bonita, eu quero levar uma mudinha. Sério É que só- tem? Em pé de planta? Tem. Mentira que alguém ia pedir planta. Vai dizer, dou não. É como acontecer. Por exemplo, retirei uma folhinha da suculenta, tá? E essa folhinha aqui, ela vai ser uma outra mudinha com 15 dias já enraiza, tá? Então, por exemplo, Olha que curioso. aqui, por exemplo, olha, eu fiz um vasinho com substrato, é só colocar aqui na terra e dar essa... E ela vai nascer? E ela vai nascer, tá? Que legal, Regar 15 Eri. dias também. Aqui eu tenho um berçário de suculenta. Berçário? E vai nascer uma mudinha nova, tá? Ó, o berçário da suculenta aí, já gostei, Lembra viu? aquela samambaia que eu falei no começo da pauta? Gi? Lembro. Olha que vaso bonito, o efeito que deu no vaso. Eu amei, também Aí achei você lindíssima. fala, você pensa- É uma samambaia diferente. Como é que chama essa samambaia? Oriundium. Oriundium. É. E o que que acontece? O vaso, por que que o vaso redondo? Para acompanhar o formato da copa das folhas, tá? E dar esse efeito maravilhoso. Tem isso então, né? Tem isso, porque a estética, tudo, e você vai criar Tem que ser arte, né? harmoniosa. Harmoniosa. E aí dá esse efeito no vaso, vai crescendo essa samambaia, como ela vai 1,5 metro, você vai mudando o tamanho de vaso, tá? Tá. Lembrando que não há necessidade de drenar, porque substrato não dá firmeza ao solo, né? O solo é um composto orgânico. Tá. E o que acontece? As raízes se desenvolvem com tranquilidade. Muito bem, Eri. Aqui, por exemplo, eu coloquei um pouquinho mais de substrato, tá? Que o plantio não está completo, tá? Ó. E dá-lhe terra. e aí vai substrato bonitinho, você vai colocando aqui do lado, e aí você levemente compactando, ó, tá vendo? Do lado aqui, e já está feito o plantio dessa samambaia. Acabou de fazer o plantio, já é interessante já regar, tá? A água, na primeira rega, pouca água, muita água. Um copo americano pode contornar aqui todo o caule dessa samambaia, é o suficiente, as raízes absorvem e aí ela se desenvolve. A samambaia, ela gosta de rega 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Vezes por Coloca semana, segunda, tá? quarta e sexta pra você não esquecer. E aí fica não fácil, tem erro, né? dá para regar. Muito Agora, bem. uma curiosidade, Gi. Ah. Olha que lindeza, como Deus é perfeito, né? Essa você passou o olhinho, não? Não, essa também Mas a é folha natural, minha é gente. brilhosa. Aqui não tem sérum.
tudo que, toda espécie vegetal que absorve Como água... chama essa? Essa é o Philodendron rubro. Nossa, mas que nomes, hein? Esse trava-língua, verdade. Philodendron rubio. E uma Tem um curu- apelido, tipo filo? Tem, pode Isso aqui é o filo, gente. E uma curiosidade, por exemplo, esse é um outro tipo de filodendro de mais de 60 que existe, tá? Tá. O que Mais que de 60 existe? 60 filodendros. Muito bem. Pode plantar os dois juntos num vaso grande ou num vaso bacia, vai dar esse efeito maravilhoso Já na fica copa, diferente, tá? né? Ou plantar Junção de individual cores. e ele chega a 80 centímetros de tamanho, tá? Muito bem, Eri Lima. Cadê a rede social do nosso paisagista de hoje? Vamos colocar a rede social dele aí, por gentileza. Eri, eu tenho uma curiosidade. Claro, Qual é a claro. planta mais cara que tem, de onde ela é? Olha, tem palmeira azul, por exemplo. Palmeira A mais azul, cara, palmeira azul. a Ela é azul mesmo? É azul mesmo a folhagem. Tá. Da onde ela é? Tem uns 10 anos. É da Austrália, tá? Australiana. Austrália, é. Quanto custa ela? A palmeira azul, ela gira em torno mais ou menos de 3 mil, 4 mil reais. Ela com 1,80 m, 1,90 m de altura. É a planta tá? mais cara, Mais é a palmeira azul australiana. Agora- Nível de curiosidade, ó, a gente gosta de saber disso. É importante sua pergunta. A mais cara que existe é a tamareira. 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 Na época de Cristo, se usava as folhas da tamareira para fazer telhado. Então, uma Nossa, planta... Ela tem é resistente milhares, assim? Resistente. Tem milhares de anos. Por exemplo, algumas obras aqui em São Paulo, ela é trazida de navio aqui para o Brasil. Fiquei curiosa. Na próxima É. vez que você voltar, eu quero saber essa Sim, história sim. mais. E traz essa tamareira aí, que eu fiquei Verdade. curiosa. Faz A- telhado, imagina isso. A tamareira com 4 metros, você vai pagar em torno mais ou menos de 15 a 16 mil reais a muda. Tá aí, tá podendo. É. Tá vendo essa plantinha? Tranquila, dá pra fazer telhado. Bom, como você Obrigado, emagreceu, Gi. parabéns. Muito obrigado. Mas tem que suplementar. Sim, sim. Você já. ficar saudável, Depois eu falo com a minha disposto. amiga Celeste lá e vamos que vamos. Já vamos falar agora, já aproveita. Ó, Ê, obrigada, beleza. viu? Tô chegando, dona Celeste. Nossa terra nativa saindo, mas assim, ó, ela tá lá na frente. Decolando. Decolando, por quê? Porque ela facilitando tudo isso, que a gente tem essa certeza da suplementação. A gente já sabe disso, Você né? já gente? sabe, quem acompanha a gente aqui não tem negociação. E você viu que o Ai, doutor, mas eu né? como direitinho. Tem que suplementar, porque nosso organismo não consegue suprir Tem. tudo. certo, Mesma coisa Celeste? assim, sabe aquela mudança de hábito, né? É que eu sei que é difícil. Não é fácil, viu, Não. Gi? Não é Quem fácil. fala que é fácil, tá mentindo. É verdade. Mas é necessário. A gente que é adulto tem que fazer, E não por tem? que eu estou dando toda essa introdução? Porque quando fala-se de homens, aí o que é o problema? Porque a mulher até, ela já rápido, tá, é bom isso? É Vamos lá. verdade. É que tem que mudar? A mulher muda. Tem que fazer exercício? A mulher vai fazer Faz. exercício. Agora o homem já tem uma resistência. Tá com essa cara olhando pra Olha lá, gente. é, aí. ele Você tá, falando é, comigo, tô é, falando com o senhor mesmo. É tá aí com o olhando. senhor mesmo, com todos os rapazes aqui, os meninos que estão aqui. Esse kit é para vocês. É pro vigor físico, mental, também o teu desempenho sexual, sim. Tudo vocês melhora. Se precisam- você tá tudo, tudo. saudável, tá disposto, tudo melhora, né, Porque gente? você vai concordar comigo, Gi. Quando o rapaz, vamos falar rapaz, né? Tá. Quando o O rapaz... moço das antigas, o um moço, moço, vai. Quando o mocinho, ele tá com um problema diário, assim, o estresse, a dor de cabeça, pagar dívida, enfim. Tudo. Tudo. Pro homem, isso afeta mais. Ele não consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Cuidar de filho e tal, pagar, ter que fazer aquelas obrigações. Então, tudo isso afeta a sua qualidade de vida, a sua saúde, Seu o seu desempenho isso mesmo, sexual, Celeste. atividade física. Não tô E fazendo no trabalho também, então, né? principalmente, fica aéreo. Então, esse kit aqui é pra você. Esse Vigorosil aí é excelente, esse suplemento. E, além disso, lógico, a cafeína ultra, nós já falamos da cafeína. Tá, aquela energia Isso, extra. ele vai transformar o seu metabolismo perfeitamente. E o ômega 3 que não pode faltar, também para equilibrar o seu colesterol e para o seu coração, para sua mente, enfim, todo esse kit vai te ajudar a ter esse vigor, a ter essa atividade física com mais tranquilidade, vai te trazer muito mais saúde e você vai suplementar. Homens precisam suplementar diariamente. Tá? Vigorosil na cabeça, né, É gente? só ligar, porque E a ligação simples. é simples. Só ligar e você não vai pagar nada. Não, a ligação 0800 541 7863. Exatamente, É isso, 60% de desconto. Você vai ter as 250 pessoas, que eu sei que os homens estão aí de plantão E para liga, pegar né? o telefone e ligar. Além disso, também você tem frete grátis e as parcelas você pode até em 10 vezes, tá bem? Isso, facilita o pagamento pra Facilita. vocês. Então não deixe de se O cuidar. homem gosta de facilidade. O homem gosta de facilidade. Tem que ser então, fácil. Tem que ter, ó. Já liga agora. Terra já nativa. peça o seu kit. Combinado? 0800 541 7863. Perfeito. Deus abençoe você, viu? Beijo, e você também. Deus abençoe. Agora a gente tem o nosso quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça.
E hoje ela vai falar sobre Alzheimer e os novos tratamentos. E ela tem um convidado também, é o Diego Haddad, que também é neurologista. Pode rodar, vai. Bom dia para vocês que estão em casa. Estima-se que hoje existam mais de 55 milhões de pessoas com Alzheimer. E a perspectiva é que isso triplique até 2050, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Mas será que tudo o que você escuta sobre Alzheimer é verdade? Vamos separar aqui o que é mito e o que é verdade? E também falar dos novos tratamentos aprovados no ano passado? Para isso, eu trouxe um convidado especial, Diogo Haddad, ele que é especialista em cognição, ele que é coordenador de neurologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e professor da Santa Casa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fran. Muito obrigado. Delícia estar aqui com você, conversando de temas tão importantes, né? Exatamente. Vamos tirar um pouco desses mitos, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vai ser bem legal. Que coisa boa. Então, vamos para o primeiro mito? Vamos lá, vamos lá. Diogo, demência e Alzheimer são a mesma coisa? Não. E a gente tem que tentar identificar da seguinte forma. Demência é um termo guarda-chuva. Então, dentro do guarda-chuva de demência, tem um monte de doença. A principal doença dessas é Alzheimer. Então, muitas vezes se confunde, porque a pessoa fala, não, eu não tenho Alzheimer, eu tenho demência. Isso é errado. Na verdade, Alzheimer é o principal tipo de demência. Excelente. Isso é tão frequente no consultório, Muito. né, doutor? Doutora, eu não sei se eu tenho Alzheimer ou se eu tenho demência. Então, ele explicou bem. E um cuidado da demência, sabe qual é? Isso não é um xingamento. Acho que isso é super importante a gente colocar. Demência, não estou xingando ninguém falando de demência. Demência é um termo para um comprometimento cognitivo. Quando eu começo a perder alguma coisa, uma funcionalidade, esse é o termo de demência, Quando não você fala xingamento. comprometimento cognitivo, o que é que você quer falar? Quando nós estamos deixando de conseguir usar nosso cérebro para as coisas do dia a dia, quando ele começa a ter dificuldade em memória, em atenção, em execução, e isso me impede de realizar algo, esse é o momento que eu converso sobre demência. Excelente. E assim, muito frequente também em consultório, o pessoal vai lá e fala, doutora, ó, meu pai, minha mãe tem Alzheimer. É hereditário? Isso é mito ou é verdade ser hereditário na maioria dos casos? Na maioria dos casos é mito. A gente tem um certo cuidado porque existem, de fato, alguns perfis de doença que são hereditários, mas eles são muito raros. O que acontece é que muitas vezes a característica genética ela é de risco. Então, se você tem alguém na família, próximo, primeiro grau, você tem mais risco de, mas isso não significa que você vai ter, pois não é hereditário. O cuidado que a gente tem que ter é justamente desse. Pacientes mais jovens, doenças de Alzheimer com 50, 60, pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Esses acendem um sinal de alarme, o resto não. Excelente, Diogo. E outra pergunta muito frequente. Doutora, eu tenho um pai ou uma mãe com Alzheimer, um parente de primeiro grau, e eu ouvi falar que eu devo fazer um teste de sangue que detecta se eu vou ou não ter Alzheimer no futuro. Isso é mito ou é verdade? Cuidado que a gente tem que ter, porque, apesar de tudo, nós ficamos muito felizes. Hoje estão chegando muitas novas tecnologias diagnósticas para a doença de Alzheimer. Então, o exame de sangue que mostra algumas das características da doença, ele está realmente presente, mas ele não é um screening, ele não é usado para avaliação geral. Eu não fico pegando pacientes para saber se eles vão ter ou não Alzheimer através de um exame de sangue. Então, isso é um mito. Nós temos que usar com muita consciência essas novas tecnologias e saber que isso a gente só pode usar para pacientes muito específicos que daí podem ajudar, de fato, em algum momento da doença. Excelente. E outra coisa que perguntam, Diogo, alimentação. Você já ouviu falar assim, olha, se eu comer tal coisa, se eu comer tal alimento, isso vai prevenir que eu tenha Alzheimer no futuro. Isso é mito ou é verdade? É mais uma meia-verdade, né? Na neuro a gente vai ficar sempre batendo que nada é 100% verdade ou 100% mentira. Porque assim, teoricamente, não existe uma alimentação específica que seja realmente previna Alzheimer da melhor forma ou da melhor característica. Mas nós sabemos muito bem o que nos faz bem. Então, quando eu consigo evitar frituras, evitar embutidos, evitar alimentos e consumos de doce em excesso, de refrigerantes em excesso, existem diversos trabalhos que mostram que existe uma relação com a alimentação inadequada e isso aumentando o risco de outras doenças como hipertensão, diabetes, fazendo com que no final se aumente o risco de Alzheimer. Nós sabemos que existe uma relação com sedentarismo e obesidade clara com a doença.
Então, o cuidado talvez não seja de um alimento. Não é que você deve deixar ou comer um alimento específico, mas é ter uma dieta balanceada, é ter uma dieta adequada, é conseguir se organizar para alimentar e ter hábitos saudáveis. Maravilha, excelente. E algo que é muito clássico e que existe até uma certa discriminação. Envelhecer significa perder memória? Isso com certeza é mito, tá? Acho que esse é um ponto importantíssimo. Envelhecer não é igual a adoecer. E é um mito muito grande nós acharmos que durante o processo de envelhecimento nós devemos ficar doentes, nós devemos deixar de fazer as coisas. Isso é muito importante, né? Porque isso coloca a característica de que todo paciente, todos nós, quando envelhecermos, vamos ficar mal. Você tem que ficar mal porque você está envelhecendo. Isso é errado de N formas. E o esquecimento, ele é preocupante durante o processo de envelhecimento em momentos diferentes. Seja porque você está deixando de fazer algo, seja porque você está tendo um hábito ruim. Porque se você dormir mal durante o seu processo de envelhecimento, você também vai começar a esquecer as coisas ou ser menos atento. Então, não justifica-se todo esquecimento ser uma demência e nem todo envelhecimento ser uma doença. Tantas coisas influenciam a memória, tantos fatores, não é, Diogo? Ansiedade, sono, própria alimentação pró-inflamatória, tantas coisas têm influência nisso. Muitas. Né? E o cuidado talvez seja justamente esse. Eu devo procurar um neurologista para isso, sendo que eu acho que eu não durmo bem? Talvez o principal ponto seja esse. Falar, mas eu tenho uma vida que está meio desregrada, eu não estou conseguindo me adequar, minha vida hoje eu não me alimento bem, eu não durmo bem, eu estou muito ansioso. Mas já sei a causa. Não é tão fácil assim. Você deve procurar atendimento, porque se você se mantiver assim, aumenta a chance de um Alzheimer no futuro. Agora, vamos falar sobre os novos tratamentos, que também é uma dúvida muito frequente, saiu nas manchetes. E ano passado nós tivemos a aprovação de 2 medicamentos no tratamento do Alzheimer. Então, eu queria saber, Diogo, qual é a perspectiva disso, né? Como eles atuam no cérebro e qual a melhora clínica para esses pacientes? Vamos lá, acho que primeiro assim, é bom a gente dar um passo inicial, primeiro de falar que essas medicações são medicações ainda muito recentes, são medicações para um público muito específico, então não é para todo paciente, são para doenças extremamente leves ou doenças pré-doenças, que hoje eu consigo identificar de alguma forma, e o cuidado principal desses pacientes é que esses remédios, eles trazem esperança. Mas eles definitivamente não são cura definitiva da doença. Então, cuidado, às vezes nós lemos muito sobre isso, a cura do Alzheimer. O cuidado que a gente tem que ter quando nós lemos esse tipo de notícia é entender que esses remédios eles nos trazem muita perspectiva futura na ciência. Mas eles ainda são para um grupo muito específico, ainda são medicações muito caras, são medicações pouco acessíveis. E esses remédios, tentando explicar de uma forma simples, a doença de Alzheimer, ela tem uma relação direta com algumas placas que se formam por um acúmulo de proteínas no cérebro. Imagina que é como uma parede. De uma hora para outra, o nosso neurônio que deve conversar um com o outro tem uma barreira. Essa barreira não deixa passar a informação. O que esse remédio faz? Esse remédio vai lá e tira essa barreira. Durante muito tempo a gente achou que tirar essa barreira seria uma cura ou seria algo muito importante. A verdade é que essa barreira se refaz e o neurônio continua não conseguindo mandar informação. Então o cuidado é, esse remédio ele ajuda ao longo do tempo para fazer com que a doença seja retardada, mas não que ela seja curada. Excelente, Diogo. E já existem pacientes tratando aqui. Como é esse tratamento, o tempo dele? Ele é por infusão, ele é oral? Só para a gente ter uma ideia. Pois é, são remédios que já estão sendo feitos no Brasil. O cuidado dessas medicações, mais uma vez, é que elas não estão disponíveis para todos, mas que as pessoas agora estão começando a ter conhecimento. Acho que esse é um principal ponto. Nós fazemos hoje a medicação endovenosa. Essa medicação, quando feita, ela pode ser feita mensalmente ou a cada 15 dias. Tem que se ter um cuidado em realizar esses remédios, porque eles podem ter efeitos colaterais. E por isso a escolha é muito importante desse paciente muito leve, desse paciente que às vezes não é nem uma doença de Alzheimer em si, que é o que nós chamamos de um comprometimento cognitivo leve, uma pré-doença, quando essas placas estão começando a se formar no cérebro, mas o paciente ainda consegue ser funcional. Ele consegue pagar as contas sozinho, ele consegue ir nos lugares sozinho, fazer todas as atividades do dia sozinho, mas ele parece ter uma dificuldade de memória ali. Esse é o paciente que hoje a gente quer investigar. Hoje, cada vez mais, o diagnóstico de Alzheimer é precoce. E mais do que o remédio, se eu consigo identificar isso, porque o remédio você pode falar, ele é para uma população muito pequena, muito específica. Mas se eu consigo identificar esse paciente antes, a gente muda os hábitos, a gente começa a organizar a rotina, a gente organiza a família e isso muda a vida do paciente. Faz toda a diferença. Então é mito achar que identificar cedo
Não faz diferença, Faz não toda é, a Diogo? diferença. Faz toda a diferença. Doutor Excelente. Diego Haddad, arrasou, hein? Gostei. Francine Mendonça trazendo aí novidades. A gente gosta sim, viu? Parabéns pelo bom, trabalho obrigado. de vocês. Que bom, obrigada, gente. Vamos para a rede social, minha gente? Na tela, por gentileza, a primeira rede social. Falando aí dos mitos e verdades sobre Alzheimer, novos tratamentos. Como é importante trazer, né, esses assuntos tão relevantes. Doutora, tá aí sua rede social, é essa aí? Isso, DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça, vários trechos desse programa com profissionais que eu trago aqui também, estão indo para as redes. Um pouquinho do pessoal também, né, Gi? Muito bem, a gente quer saber da vida pessoal de todo mundo. Do Diego Haddad tá aí, gente, a rede social do nosso doutor? Por gentileza aí na tela. O que você costuma postar, legal. doutor? Tem bastante informação também, bastante entrevista, aulas, bastante coisa de neurologia que a gente coloca dentro da parte acadêmica, mas também da informação para o público, isso é bem importante. Eu admiro vocês, viu, gente? Médico, olha, que profissão. Obrigada, viu? Imagine, obrigado a vocês. Obrigada, Gi. Boa semana pra vocês. Beijo. Partiu! Meu Deus, eu tô na floresta. Cadê a capivara, gente? Eu tô aqui no meio da floresta. Mato, lugar que eu adoro. Menina, eu tive que invadir aqui a floresta, entendeu? Ai, vocês são ótimos. Oi, pessoal. Cheguei atrasada hoje. Tu mas chegou não podia te atrasada? passar aqui. Tava com saudade já de você. Você viu quanta também coisa fiquei. Ainda importante? mais hoje que tinha planta, adoro planta e cheguei atrasada. Mas tudo bem, amanhã eu chego mais cedo. Você viu que tem uma floresta aqui. Bom, quero saber o que tem amanhã, que você vai passar pra gente É nos isso que conteúdos. eu vim fazer. Amanhã tem papo sem vergonha. Papo sem... Adoro. Tem papo sem vergonha com a sexóloga Marina Velasco, maravilhosa. A gente vai ter um bate-papo também sobre cyberbullying. Agora que as aulas já vão voltar, Cyberbullying, é muito legal muito pros pais ficarem importante, sabia? atentos. Exatamente. O que mais A gente que também temos? vai ter diquinhas de marketing para quem vai empreender, quem vai começar um novo negócio aí, porque é importante também. E a doutora Lê vai estar aqui falando com a gente sobre ozonioterapia. Eu Um amei. tratamento super inovador, então fiquem ligados, porque amanhã o programa vai ser sensacional. Eu adorei, viu, Capa? Esse negócio de ozonioterapia faz bem pra, sabe, curou minha Diferente, costela. Nada tirava dor da minha costela, o ozônio foi que melhorou. Então a gente vai trazer esse assunto. Marketing, você já entendeu de marketing, que eu sei. Total! Você tá bombando no seu Agora Instagram. com as minhas redes, exatamente. Tô aprendendo tudo. Ficou linda com esse óculos, viu? Ó, Obrigada. beijo pra você. Amanhã eu tô te esperando. Até amanhã, linda. Você gosta de pagode, não? Adoro! Você viu que ele tem a voz igualzinha do Belo, você viu? Maravilhosa, Gi, que é isso? Igualzinha, né? Você vai sambar? Com certeza. Com Vai me certeza. cantar que eu santo. Imagina samba. Bora! Ah. Segue daí, ó. Quero dar vem cá comigo. Segura. Deus quiser. Com a mesma energia, a mesma frequência e outros temas tão importantes quanto hoje. Fique bem, energia lá em cima e vamos pagodear. Beijo, até amanhã, minha gente. Sonhava que você beijava minha boca, era tão bom. Ia deslizando o meu corpo e me deixando louco. Pena que isso tudo era só sonho.